Oi, amigos! Eu sou a Chay e hoje falaremos sobre o desespero para se casar. Mas antes, se vocês quiserem me acompanhar nas outras redes, no Insta, @umdiacatólico, no Tik, @umdiadecadavez e no Substack, onde eu posto meus textos, também @umdiadecadavez ou Chay. Inclusive, postei um texto recentemente sobre é uma crise ou é uma despedida? Antes só do que mal acompanhado. Eu amei escrever esse texto, muita gente tem gostado, recebi muitos e muitos comentários positivos e reflexivos sobre esse texto. Então, obrigada a todos que comentaram e eu espero que mais pessoas conheçam esse texto, gostem e de uma certa forma também se identifiquem. Bom, mas vamos começar. Eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que têm falado que se sentem sem esperança sobre o casamento. Pessoas que querem muito se casar, mas ao mesmo tempo se sentem desesperançosas. Eu recebo esses relatos tanto de homem quanto de mulheres. E são relatos que muitas vezes me entristecem porque são relatos cheios de profundidade, de intimidade, de descontentamento. E o que me preocupa muito nesses relatos é que muitos deles falam até mesmo sobre uma suposta perda de fé. Pessoas que estão começando a perder a fé ou a ter um esfriamento na fé porque acham que não vão se casar ou porque chegaram numa certa idade e ainda não se casaram, acharam que iam se casar, mas ainda não se casaram. E é muito complicado viver numa hipótese de que algo vai acontecer ou que Deus tem que dar algo pra gente, ou ficar naquela expectativa de quando Deus vai contemplar a vida com esse presente do casamento. E para que fique até mais claro para vocês entenderem, eu trouxe dois relatos, tanto de homem quanto de mulher. Um até me preocupou bastante. E eu trouxe esses dois relatos porque eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Eu não vou citar nomes, tá? Das pessoas que me mandaram, obviamente. Mas eu vou começar pelo homem, tá? Abre aspas. Eu queria me casar com uma mulher católica em uma igreja. Queria muito. Mas agora, chegando aos 40 anos e vendo que aqui onde vivo não há mais mulheres na minha igreja, e nas igrejas próximas também não há disponíveis e interessadas, ou eu desisto e busco uma mulher com outras crenças, ou fico sozinho, porque mulheres não querem vir de longe morar em cidades pequenas de menos de 5.000 habitantes. Já tentei trazer. Até mesmo minha fé na existência de Deus eu tenho perdido. Cansei de orar, pedir pela honra de arcar com as responsabilidades de ter uma família e receber o silêncio. Honestamente, sinto inveja dos meus conhecidos de infância, que conseguiram segurar suas, entre aspas, segurar suas esposas aqui, e não deixaram ir para cidades maiores e têm filhos hoje. Me sinto muito triste, tomo antidepressivos. Já tenho uma corda com nó pronta e às vezes penso em usá-la, já que Deus não vê propósito em mim. E não sinto mais muito por esse mundo, além de um profundo vazio, de uma casa vazia e de um coração vazio de pertencimento a uma família. Eu sinto muito, de verdade, eu sinto muito pelo sofrimento dessa pessoa, obviamente, e que Deus ampare muito essa pessoa, que Deus console essa pessoa. Mas eu queria dizer para essa pessoa, que eu vou aqui chamar de João, tá? Está com a corda com o nó pronto, a gente não diz nem de brincadeira. Não é uma hipótese ter uma corda pronta. Não é de longe, nem sonho. Isso não é uma opção. Isso, você pode até achar que isso vai resolver problemas, mas na verdade isso só vai trazer mais e mais problemas. Então, esquece isso.
E a pessoa falou até que toma antidepressivo, que se sente mal por não ter família, que acaba cultivando, acaba tendo a inveja dos amigos por terem tido uma família. E o que eu queria te dizer é que a fé, ela não funciona exatamente do jeito que a gente imagina. Deus não funciona exatamente do jeito como imagina. Então, muitas vezes, Deus trabalha, mas Ele trabalha quando a gente menos espera. Então, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E às vezes demora e demora bastante, porque nem sempre a gente está pronto, nem sempre a outra pessoa com quem vamos nos casar está pronta. E eu acho que eu tenho visto uma tendência, aliás, de pessoas que falam muito. Eu não sou feliz porque eu ainda não casei, porque eu cheguei numa certa idade, não casei, principalmente mulheres também dizem isso, até pela questão biológica da maternidade. Mas é muito difícil você condicionar a sua beleza no acaso ou em outra pessoa. Ou seja, eu só vou ser feliz se eu me casar. Eu só vou ser feliz se eu tiver filhos. Eu só vou ser feliz se eu tiver um menino, se eu tiver uma menina. Eu só vou ser feliz se eu tiver um sítio com uma mulher e 4 filhos e 3 filhos. E eu sinto que muitas pessoas têm... Como eu posso dizer? Criado um script, um roteiro de vida. E quando elas veem que a vida não está nesse roteiro, não está nesse script, que a vida dela não seguiu o curso do roteiro que ela planejou, a pessoa adoece, a pessoa se frustra, perde a fé, fica chateado com Deus. E eu acho isso extremamente perigoso e extremamente cruel. Até porque não é o fato de uma pessoa estar casada que a pessoa esteja feliz. Tem muitas pessoas que estão casadas e não estão felizes. E tem muitas pessoas que não estão casadas e estão felizes. Então, o que a gente não pode é condicionar a nossa felicidade em outra pessoa. Então, eu só vou ser feliz quando eu casar, quando eu tiver filho, E agora? Se nada disso acontecer, a sua vida acaba agora, com 30, com 40 anos de idade? E a questão não é só essa. E se você se casar e se tornar viúvo? Ou perder um filho, Deus me livre e guarde, mas se isso acontecer, você vai voltar a ser uma pessoa infeliz? Então, a gente não pode condicionar a nossa felicidade em qualquer outra coisa que não seja na gente e na graça de Deus. E é nessas horas que eu lembro muito até de São Paulo, porque São Paulo ele diz que as pessoas que não são casadas são pessoas que conseguem até ter mais tempo para Deus. Existe muita felicidade na vida da pessoa que não se casa, porque essa pessoa tem mais tempo para se dedicar às coisas do céu e às coisas dela mesma. Entende? E ao mesmo tempo, é difícil você condicionar a sua felicidade naquilo que te falta. Porque sempre vai ter alguma coisa que vai faltar. Então, a gente precisa, muitas vezes, parar de condicionar a felicidade no que a gente não tem e condicionar naquilo que a gente tem. Eu tenho saúde, eu tenho paz de espírito ou meus pais biológicos, eu tenho uma casa, eu tenho uma alimentação boa, eu tenho saúde, eu posso ir à igreja a hora que eu quiser, eu posso acordar um pouco mais tarde porque eu tenho disponibilidade para isso. Eu posso fazer coisas que eu gosto porque eu tenho essa possibilidade, ou então eu tenho, opção econômica para fazer isso. Então, se você ficar sempre pensando naquilo que te falta, e também tem a questão de
E se você tiver aquilo e depois você perder aquilo? A sua vida não vai mais ter sentido? E uma coisa também que eu queria falar sobre homens e até mulheres que estão começando a querer procurar homens ou mulheres, no caso, fora da igreja, porque dentro da igreja eles não encontram. Eu entendo, assim, a dificuldade, de verdade, eu entendo muito essa dificuldade de encontrar alguém na igreja, porque às vezes a igreja que você frequenta não tem muita gente, ou a cidade não tem tanto católico, eu até entendo de verdade. Mas eu acho que procurar alguém fora da igreja, alguém que não seja católico, é um risco que a pessoa está assumindo. E eu vou ler um relato que fala exatamente sobre essa questão de não ter alguém disponível. Sei que o vídeo não é pra mim, porque sou mulher, mas aqui na minha comunidade não tem homem quase nenhum. Os poucos que tem já são idosos, até as coroinhas são mulheres, ministras da Eucaristia. A maioria só tem mulher e só um homem. Ontem mesmo, na adoração ao Santíssimo, só tinha mulher. Quem faz a leitura na missa são as mulheres. Comentaristas são mulheres. Limpeza são mulheres. Coordenação, mulheres. As lideranças dos grupos e movimentos, mulheres. Não sei onde estão esses homens, gente. É muito triste, mas a maioria dos jovens daqui ou estão no álcool ou aquela palavrinha que eu vou evitar falar. Mas continuo orando pela conversão de todos. Vou chamar essa moça de Maria. E agora vou chamar essa outra moça de Ana. E a Ana disse: eu, como menina, sempre tive dificuldade de achar um católico para namorar. Eu nunca tive falta de meninos interessados em mim, mas 98% deles são agnósticos ou ateus e 2% evangélicos. Por que nenhum católico gosta de mim? Tipo, eu não acho católicos e não é por falta de frequentar a igreja, não tem homens. E agora que estou na Alemanha e vou morar na França, em breve dificulta ainda mais. Eu só vou para a missa e pronto, zero contato com qualquer pessoa. E acaba que conheço pessoas dos estudos, do trabalho, enfim, e aí só tem agnóstico. Só teve um menino católico que gostou de mim, e ele dizia que queria ser padre. Mas depois ele quis ficar comigo. Eu não fiquei interessada nele, então pronto, não sei como ele está agora, mas é um bom amigo. Resumindo, minha vida amorosa é um caos. O pior é quando você começa a ganhar afeto por esses agnósticos, porque eles são pessoas, são criação de Deus. Tem gostos, tem personalidades, tem qualidades, tem empatia e compaixão também. São pessoas que, se a gente passar tempo, a gente pode acabar se apegando. Mas simplesmente não dá. É muito mais difícil viver um namoro casto com eles, entende? Eu só queria escolher um homem católico que eu tivesse confiança em mostrar para minha família. Que eu não me preocupasse se no casamento ele ia querer ou não ter filhos e quais valores que são incompatíveis. Eu queria namorar um católico e isso facilitaria tudo, mas é difícil achar. Olha, gente, às vezes dá vontade de pegar vocês e colocar todo mundo assim, ó, numa rua e falar: liberado, todo mundo se falando, todo mundo... Às vezes dá vontade de fazer isso, porque às vezes não sempre, eu vejo sempre os homens reclamando: não tem mulheres católicas. Aí vem as mulheres católicas: mas não tem homens católicos. Aí os homens: na minha paróquia só tem mulher casada ou criança ou idosa. Aí vem as mulheres: e na minha nem isso tem, porque a ministra de Eucaristia é mulher, a coroinha é mulher, só o padre e o diácono que é homem, de resto só tem mulher. Então, realmente está difícil. Está difícil. Eu entendo de verdade que está difícil encontrar homens e mulheres católicos, católicas. E eu entendo essa procura, mas é como essa menina falou. Para vocês que estão pensando em procurar alguém fora da igreja, lembrem do que essa menina falou. Ela quer apresentar uma pessoa católica para sua família.
E ela sabe que se ela tiver um relacionamento que não seja católico, vai ser quase impossível, digamos assim, dela ter um relacionamento casto. E além disso, ela sabe que ela vai passar dificuldades, porque se ela se casar com um homem que não seja católico, esse homem não vai querer certas coisas que uma mulher católica, que uma família católica quer. Então, vai ser muito mais complicado para ela criar os filhos como católicos, tendo um homem que não é católico, sabe? Então, tudo isso é uma questão muito complicada. Eu sei que muitas pessoas têm dito, olha, eu estou perdendo as esperanças, eu vou acabar procurando alguém fora da igreja, alguém que não seja católico. E eu sei que você pode até pensar, poxa, mas eu já estou carente, eu já estou numa certa idade, ou então, poxa, eu quero muito ter filhos, a minha idade já está avançando. Eu até entendo. Mas é importante que vocês tenham consciência dos riscos de se casarem com uma pessoa que não professa a mesma fé, que não ama o que você ama e que não entende o que você entende. Essa complicação, no futuro, ela pode ser muito maior do que você imagina. Ela pode ser uma dor de cabeça que você não tem noção. Então, é por isso que é tão importante que vocês não desistam. Que vocês continuem procurando algum homem católico, alguma mulher católica, sabe? E se possível, se vocês tiverem condição de ir para uma outra cidade, mesmo que não seja para morar, mas ir aos finais de semana para conhecer uma outra cidade, ou ir numa outra cidade para ir numa quermesse, para ir inclusive, teve gente até que falou assim para mim, que eu gravei um vídeo sobre como ser notado por mulheres. Gravei esse vídeo e teve alguém que falou assim, poxa, mas você vai procurar mulher na igreja, você vai procurar marido na igreja. Gente, mas assim, você não vai procurar na missa enquanto a missa está acontecendo. Mas na igreja tem quermesse, na igreja tem retiro, na igreja tem pastel, na igreja tem vários eventos, enfim, tem grupos. Então, talvez você consiga participar de algum grupo em uma outra cidade, nem que você vá de 15 em 15 dias, ou só uma vez na semana. Ou, por exemplo, sempre tem uma festa grande de igreja, uma festa grande em alguma cidade próxima. Enfim. Mas é muito importante que vocês tenham realmente a total noção do peso que é de você se casar com uma pessoa que não seja da sua religião. Porque isso não vai ser só sobre você. Vai ser sobre a sua casa, como a casa vai ser gerida, como os filhos vão ser criados. Vai ser sobre o seu futuro, sobre tudo. Entende? E claro, não façam escolhas por desespero, por carência e muito menos por falta de fé. Muito menos por falta de fé. E nunca baseiem a sua vida naquilo que falta. Porque sempre vai faltar alguma coisa. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Tchau, tchau.